Tudo na paz, amados? Amém? Jesus certa vez disse: eu vos dou a minha paz. Amém? Não dou como o mundo dá. Dessa forma, acredita-se que a paz que Jesus nos dá é uma paz que nos sustenta em qualquer situação. Não há paz, ausência de guerra, mas é paz mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio à tribulação. Quando olhamos para a vida de Jesus, eu quero que você abra o seu coração essa noite. Amém? Porque a partir de hoje, toda e qualquer tribulação que vier sobre a sua vida, você vai encarar como Jesus encarava. Amém? Toda e qualquer luta, toda e qualquer tribulação, toda e qualquer guerra, você vai olhar como Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, permitiu que ele passasse por tudo que ele passou. Por amor de mim e por amor de você. Ele disse certa vez: no mundo vós tereis aflições. E ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci. Quando ele diz isso, ele diz ao mesmo tempo: eu estou convosco. Eu venci, você também vai vencer. Quantos vencedores nós temos nesse lugar? Amém? Quantos aceitam uma palavra como esta no seu coração? Para poder olhar para as tribulações, para as tempestades, para as dificuldades e dizer: Cristo está comigo. Quantos podem nessa noite trazer à memória aquilo que vai te dar esperança? Quantos podem trazer à memória que no meio da tribulação, no meio da tempestade, Jesus se levanta, acalma os discípulos e acalma também o mar? Quantos querem trazer isso à memória? Quantos querem trazer à memória que no meio de um turbilhão de emoções, uma mulher que tinha o seu filho morto e o carregava para o sepultamento, sem esperança nenhuma, o cortejo já estava caminhando para a sepultura, ela se encontra com Jesus e a morte encontra a vida e tudo muda na vida daquela mulher. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos querem encontrar Jesus no meio do caminho? Quantos querem ter paz em meio à tribulação? Pastor, minha vida está uma confusão de sentimentos e emoções. Eu não estou conseguindo mais, a minha cabeça às vezes parece que vai explodir. Mas Jesus diz para você: paz esteja convosco. Jesus está se encontrando com você nessa noite, no meio do caminho. Amém? No meio da tua luta, no meio da tua situação diária, Jesus encontra-se com você e tudo já não é mais como era antes. Você está recebendo isso sobre a sua vida? No mundo tereis aflições, somos cercados delas. Amém? Certa vez Jesus reuniu seus discípulos e eles perguntaram: mestre, quando tais coisas vão acontecer? Como será? Presta atenção. Final dos tempos, como essas coisas vão acontecer? Jesus, lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular
dizendo: nos diga quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondendo, Jesus lhes disse: tende cautela, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em diferentes lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O nosso coração inquieto, aflito, sempre tenta encontrar resposta para algumas situações. E o coração dos discípulos não era diferente. Eles também queriam encontrar algumas respostas. Eles não foram procurar em lugar errado, eles não foram procurar outro rabi, mas eles foram conversar com aquele que lhes dava o alimento naqueles dias. Eles foram conversar com o seu sacerdote particular. Eles foram conversar com Jesus. Jesus os orienta. Jesus fala de guerras e rumores de guerras. Hoje o Anderson pegou uma parte daquilo que eu tinha em mente para falar. Isso é muito legal. Encurta um pouco. Mas quando olhamos para o mundo que estamos vivendo nessa hora, presta atenção nisso. Temos o retrato de parte daquilo que Jesus fala. Você pode enxergar isso. Toda hora que você acessar a internet, um site de notícias, quando você ligar a televisão num telejornal, você vai ouvir guerras e rumores de guerra. Há um aumento na escalada de violência mundo afora. E Jesus falava sobre isso. Esse aumento na escalada, muitas vezes, quer tirar o foco daquilo que é mais importante. Jesus fala: você vai ouvir tudo isso, mas olha, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação. Ou seja, ainda há algo mais pesado para acontecer. O irmão Anderson citou os jihadistas, por exemplo, que não só os 12 crucificados, mas mais de 500 pessoas mortas. Os jihadistas do Estado Islâmico que estão atuando no norte do Iraque, por exemplo, que pegaram uma população inteira de cristãos e perseguiram eles, acuando eles nos pés das montanhas, onde não tinha alimento, região desértica. Eles foram morrendo à míngua, homens, mulheres, crianças. As mulheres que eles conseguiam pegar e sequestravam, as mulheres, meninas, eles sequestravam e traziam para si. Os homens que não aderissem à fé deles eram enterrados vivos. Isso não foi no século passado, isso está acontecendo no momento atual, enquanto a gente está conversando aqui. Crianças estão vendo seus pais sendo enterrados vivos por não negarem a sua fé em Cristo Jesus. E eu participo desse pensamento. Nós precisamos olhar essas coisas com cuidado, com critério, com carinho. Porque Deus, Ele é muito justo, amados. Nós não podemos achar que a gente, no nosso comodismo aqui, não seremos cobrados de não termos uma fé mais avivada, de não crermos de todo o nosso coração, de num país livre como o nosso,
em que podemos sair e falar do amor de Deus, podemos testemunhar diariamente do amor de Deus para quem quiser, para quem a gente quiser falar. Não seremos presos por isso por enquanto. Enquanto isso, do outro lado, as pessoas não podem falar porque se falarem são mortas, e mesmo assim falam e são mortas. Deus é muito fiel, amados. Temos tudo para sermos mais cristãos ainda, porque não somos perseguidos. Amém? Além das lutas espirituais que todo mundo passa, eles também passam, com certeza. Eles também passam a perseguição física. São perseguidos como animais. São mortos como animais. Sabe, queridos, às vezes a gente olha a história e vê os cristãos sendo jogados para lutar com leões, entre aspas, lutar com leões, na verdade, servirem de alimento para leões, para o divertimento de um coliseu cheio de pessoas que estavam ali para ver eles morrerem, tendo suas cabeças arrancadas, seus braços arrancados, por não negarem sua fé em Jesus Cristo. Olhamos para a história e vemos isso acontecendo. Mas precisamos também levantar a nossa cabeça e olhar que isso está acontecendo neste momento. A igreja sempre existiu. Essas situações sempre existiram. Em algum lugar do mundo sempre está existindo. Sempre acontece. Às vezes corremos o risco de ficar fechados aqui e não perceber que aquilo que Jesus disse está acontecendo hoje. Amém? Não perceber que a volta de Cristo não é um evento que vai acontecer aqui na cidade de Almirante Tamandaré tão somente, mas é um evento global. Precisamos olhar para o retrato no mundo inteiro do que está acontecendo para podermos nos aproximar da realidade bíblica. Como anda a sua vida dentro de tudo isso? Como anda a sua comunhão com Deus quando você ouve essas coisas? Onde você está? Onde você está? Qual é o seu grau de prioridade na sua vida com Deus? Qual é o seu grau de prioridade? Sabe, amados, quando ouvimos essas coisas, automaticamente a palavra de Deus ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. E nessa hora, Deus nos leva a refletir, queridos, de que forma podemos servi-lo melhor, de que forma podemos nos alinhar com a fé dessas pessoas, de que forma podemos crer como essas pessoas. Pastor, vou pegar um avião e vou lá para o norte do Iraque. Não é isso que Deus está falando conosco. Mas, amados, precisamos estar dispostos a servir a Deus com todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Você entende isso? Feche seus olhos um pouquinho. Fala assim: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode mudar a minha vida, Senhor. Aquilo que pode me aproximar mais de Ti. Nesses dias, eu vejo que a nossa vida é como um vapor. E, Senhor, eu quero valorizar esse período, em nome de Jesus. O período que o Senhor nos deu para estar neste lugar. A gente sai e não sabe se volta, irmão. Olha aqui. Na verdade, a gente tem uma certa confiança de que a gente vai voltar, né? A Bíblia diz: não dormitará o guarda de Israel. Ele, né? Deus tem um compromisso conosco. Mas na verdade, queridos, a vontade de Deus ela prevalece sobre a minha vontade. A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua vontade. Meu desafio nessa noite é te levar num nível de comunhão com Deus
é que você entenda que essa paz que Cristo te dá vai fazer você vencer todas as tribulações que se aproximarem de você. Todas as lutas. Para isso você precisa morrer para você mesmo, né? Amém? Você precisa confiar em Deus. Você precisa lançar a mão de tua confiança plena no Senhor. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. A vida do homem é como um vapor. Hoje você vê, daqui a pouco você não vê mais. Que são 30, 40, 50, 60, 70 anos. Eu escrevi esses dias no WhatsApp uma mensagem, uma breve mensagem. Estava falando sobre, eu fiz 42 anos. E eu me lembro quando eu estava na casa dos 10. Eu me lembro quando eu estava na casa dos 20. Eu me lembro quando eu estava na casa dos 30. Me lembro quando estou na casa dos 40 agora. Amém? E olha, parece que foi assim. Uma rapidez incrível. Faça essa reflexão um pouquinho. Veja a rapidez que é, queridos. Imagina isso diante de toda a história da humanidade. Agora, imagina isso diante da eternidade. Nós somos um grãozinho de areia, queridos. Amém? Mesmo assim, Deus olhou para nós, teve cuidado e amor das nossas vidas e pela sua misericórdia quer nos levar à eternidade. Hoje eu acho muito importante acompanharmos as coisas que ocorrem ao nosso redor. Acho muito importante isso. Precisamos estar sempre atentos às coisas que ocorrem, principalmente porque elas nos revelam algo. Deus, através das situações, Ele sempre quer nos informar alguma coisa. Às vezes Ele quer nos avisar algo. Amém? Precisamos sempre estar atentos. Aumento nos maremotos, aumento nos terremotos, aumento na violência global, guerras, uma nação se levanta contra a outra. Hoje, nesse exato momento, nós temos o maior número de guerras no planeta de todos os tempos. Nações contra nações, tribos contra tribos, aldeias contra aldeias, enfim. Etnias contra etnias, guerras religiosas espalhadas pelo globo. Ou seja, Deus quer falar alguma coisa conosco. A Bíblia fala que o que acontece na natureza também nos revela algo. O que acontece na vida das pessoas também nos revela alguma coisa. Hoje nós tivemos um acidente pela manhã, né? Todos acompanharam a morte do terceiro colocado, com chances de repente chegar ao Planalto, à presidência da República, o senhor Eduardo Campos. Ele tinha todo o trajeto da vida dele, queridos, já pré-determinado, pois ele está em campanha, então ele tem uma agenda a ser cumprida, ele tinha uma agenda a ser cumprida. Ele fez o seu último compromisso ontem no Jornal da Globo e ele sairia, né, no Jornal Nacional, e sairia para Santos, onde ali ele teria mais alguns compromissos, inclusive gravaria também alguns programas para o horário político. O dia dele, a agenda dele estava tomada. Mas uma arremetida de aeronave que ocorre várias vezes. Não ache você que aquilo só aconteceu com ele, não, mas em várias situações, eu já presenciei algumas. A aeronave arremete mesmo. Quando não tem condições ideais de pouso e o piloto não tem certeza se vai conseguir ou não, ele arremete. Eu vi isso com os meus olhos algumas vezes quando trabalhava no aeroporto. Mas com ele não deu certo. Com ele não deu certo. E esse homem que tinha todo o seu dia programado, teve um acidente de percurso. E esse acidente lhe custou a vida. E um detalhe dentro de tudo isso: a sua vice, candidata a vice, Dona Marina Silva, deveria estar no mesmo voo que ele. Ela deveria estar no mesmo voo que ele. Por algum motivo,
com certeza nos próximos momentos vão ficar mais esclarecidos. Ela se recusou a embarcar, trocou de voo e foi para um voo particular na direção de sua casa com a sua família. São situações, amados, que nós observamos e tiramos algumas lições. Precisamos, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, temos a certeza de que a nossa comunhão vai nos levar a Cristo. Corremos perigo, amados. Amém? Não sabemos o dia de amanhã, corremos perigo, precisamos viver com a alegria que o Senhor nos deu, mas precisamos estar sempre atentos, porque não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco. Mas precisamos ter a certeza. Algumas pessoas, quando você pergunta, tem certeza que você vai para o céu? A pessoa meio que para um pouquinho. E às vezes é pessoa de igreja, pessoa que frequenta a igreja, pessoa que bate cartão quarta, domingo, reuniões. Você não pode admitir isso, você não pode admitir isso. Na primeira mensagem que você ouvir, que tocar no teu coração, você precisa se aliançar com Cristo e não largar mais. Não vai ser uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, uma tribulação, uma falta de dinheiro, uma frustração que vai te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque você corre o risco de ficar com a sua tribulação e ir para o inferno. Você corre o risco de ficar com a tua falta de dinheiro e ir para o inferno. Ao passo que, se você abrir mão de tudo isso, pelo amor do Senhor, qualquer dia, quando chegar a tua hora, você vai estar com o Senhor. Então, hoje que tudo está bem, hoje que você está aqui, bem que eu digo, lógico, todos têm tribulações, lutas e dificuldades, amém? Mas vocês estão aqui, graças a Deus, estou vendo vocês saudáveis aqui na minha frente, estão vivos. Se eu te perguntar, você tem certeza que você vai para o céu? Tua resposta, sim, eu tenho certeza, eu vou para o céu, eu estarei com Cristo. Pode acontecer qualquer coisa, a qualquer hora, porque eu vou estar com o Senhor. Eu tenho paz, Cristo me deu a paz. Eu posso vencer as lutas, eu posso vencer as tribulações. Mas o principal de tudo é que a minha comunhão com Deus vai me levar com Ele quando uma fatalidade acontecer. Não tem razão, amados, estarmos aqui na igreja, fazemos eventos, estarmos todos os dias aqui na igreja, combinarmos, fazemos festas, estarmos felizes, promovermos comunhão, promovermos integração, e não temos essa certeza no nosso coração. Amém? Temos que ter essa certeza. Estou falando isso porque eu estou olhando para cada um de vocês e amo vocês. Sinto o amor de Deus pela vida de cada um de vocês, e esse aviso, esse sinal que você está tendo hoje, leve ele muito a sério. Amém? Leve ele muito a sério. Tudo que antes foi escrito para o nosso entendimento foi escrito. Jesus deixou aqui um sinal claro de que no final dos tempos o retrato seria muito semelhante àquilo que nós olhamos e vemos acontecer nos dias de hoje. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque na verdade nós não temos condições de fazer isso hoje. Mas fato é que não falta muita coisa para nações se levantarem contra nações, de uma forma mais global. Reinos se levantarem contra reinos. Não falta muita coisa para que se cumpra integralmente aquilo que Jesus falou. Pastor, você sabe quando? Não sei. Mas eu preciso estar preparado, porque a palavra de Deus diz que Ele vem, e Ele vem como um ladrão na noite.
sem avisar, querido. Ele deixou sinais, mas quando ele vier será de surpresa. Amém? E eu e você precisamos estar preparados, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para estarmos sempre em comunhão com Ele, sempre em comunhão com Cristo. Não permitir que as coisas, as dificuldades dessa vida nos afaste dessa comunhão com Ele, nem mesmo nossas frustrações. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Pensa nisso. Há 5 anos atrás, quando nós nos reunimos em algumas salas de algumas casas que nos disponibilizavam espaço, cito aqui a casa da diaconisa Jussara, com o irmão João Celso, diácono João Celso, casa do nosso irmão Donizete, com a nossa irmã Lúcia, casa da nossa irmã Daiane, com o nosso irmão Rodrigo, algumas casas que nos disponibilizavam a acolhida para que pudéssemos estar orando, louvando, adorando, pregando a palavra de Deus. O Adalton também nos abriam as portas. Nós não tínhamos a dimensão de que chegaríamos onde chegamos desta forma, mas sabíamos que Deus tinha algo novo para nós. Sabíamos que estávamos no coração de Deus, e quando nós estamos no Senhor, algo novo sempre acontece. Algo que vai além daquilo que possamos pedir, pensar ou imaginar. Deus cuida de nós. Tivemos lutas e tribulações, mas no meio das lutas e das tribulações, Deus sempre nos sustentou e sempre nos deu a paz. Alguns muitas vezes rejeitam essa paz, mas aquele que é de Deus a recebe e consegue vencer. As lutas e as tribulações, elas surgem para tentar tirar o nosso foco, porque quando você crê que Deus traçou para você um chamado, que Deus traçou para você uma carreira, o apóstolo Paulo fala isso, a gente deve correr a carreira que nos está proposta, ou seja, dá a ideia de que Deus preparou algo para nós. Você entende isso? Tá ligado, irmão? Em nome de Jesus, amém? Tá prestando atenção? Deus tem uma carreira para cada um de nós, tem uma carreira para nós, o nosso ministério. Deus tem uma carreira para nós, está diante de nós. O apóstolo Paulo fala que nós devemos andar nessa linha, correr em cima dessa linha, trazendo para nós uma palavra revelada, de que se Deus colocou diante de nós uma carreira, é porque Ele vai estar conosco. Amém? Foi Ele que pôs, foi Ele que colocou. E eu não conheço um Deus que foge de batalha, mas eu conheço um Deus que entra nela por mim e por você. Não é assim? Levanta sua mão e diga: meu Deus não corre da batalha. O meu Deus entra nas batalhas comigo e me dá a paz. Oh, aleluia. Algumas pessoas nessas horas estão sem saber o que fazer, queridos. Olham para a sua direita e veem desgraça, olham para a sua esquerda e ouvem falar de violência, não sabem o que fazer, seus futuros para elas parecem ser incertos, não sabemos o que vai acontecer. E agora? E agora? Morreu, e agora? O que vai acontecer? Fulano se matou lá não sei aonde, não.
formador de opinião, renomado, artista renomado. Mais um se matou. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão tirando a sua vida. Mas para você que está ouvindo essa mensagem essa noite, escuta, Jesus te dá a paz. Jesus te dá o sustento. Jesus te sustenta no meio de todo esse alvoroço. Jesus te sustenta no meio de todo esse alvoroço. Jesus acalma a tua tempestade. Jesus diz para você: eu sempre estive com você. Traga à memória agora aquilo que te dá esperança. Faça esse exercício. Senhor, essa noite eu estou com a tua igreja, nessas noites de quarta-feira, trazendo à memória alguns lapsos, Senhor, porque com certeza tem muitas coisas que o Senhor fez, mas queremos trazer alguns lapsos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança para podermos ser sustentados, ó Pai, nos dias atuais, Senhor, com a nossa fé inabalável, firme no Senhor. Quantos creem piamente no Senhor e que Ele é o rochedo da sua salvação? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Quem não tem medo, quem não tem vergonha, quem não nega Jesus, levanta a sua mão. Nossos testes aqui, querido, aqui nesse contexto, dentro do nosso país, se você acha duro, pelo amor de Deus, querido, analisa num contexto mundial, aí sim você vai ver o que é dureza. Amém? Aqui você pode declarar firmemente que você é de Jesus e pronto. O máximo que vão fazer com você é tentar te coagir, é tentar te provar de uma forma tão ínfima, queridos, de uma forma tão superficial, que dá até vergonha de cair, amados. Amém? Quando olhamos situações como as que nós já citamos aqui desde a abertura do culto, dá até vergonha. Nesse momento, em nome de Jesus, quero saber onde estão os guerreiros do Senhor nesse lugar. Amém? Levante a sua mão e diga: eu sou um guerreiro do Senhor e eu não vou negar Jesus. Onde eu for, Jesus estará comigo. Amém? Que isso faça com que você mude suas atitudes, que isso faça com que suas atitudes sejam mais aprimoradas, as nossas atitudes sejam atitudes mais aprimoradas. A Bíblia fala sobre um aperfeiçoamento para que a gente possa atingir a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Isso fala para nós que devemos estar buscando uma melhora constante, sem hipocrisia, mas buscando uma melhora constante em nossas atitudes, em nossas posturas, para que a gente possa se assemelhar a Jesus. Quantos estão dispostos a isso? Amém? Você então já é um vitorioso. Glória a Deus. Amém? Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus nesse momento, nessa noite. Deus é fiel.